Olá, nação de pilotos do dia a dia, sejam bem-vindos ao Pilotando. E hoje nós vamos ver 5 carros que quebram até com o vento que passa. Essa vinheta. E antes de começar esse vídeo, queria pedir para você deixar o seu like e compartilhar com aquele seu amigo que se arrepende até hoje de ter comprado aquela pechincha por 40% da tabela FIP. E tudo isso já é de praxe, Gabriel. Sempre quando a gente compra um carro, é natural que a gente queira que esse carro dure para sempre, que a manutenção dele não custe quase nada, que ele tenha o melhor consumo do mundo e que ele te leve para a China. Mas, infelizmente, não é o que acontece. Não é o que vamos falar hoje. Nós não vamos comentar sobre folclore nem história para piloto dormir. Hoje vamos contar sobre 5 carros que dão muito prejuízo para os seus donos e deixam os mecânicos sorriso de orelha a orelha. E o primeiro carro da nossa lista não poderia ser outro de jeito nenhum. Infelizmente, é o carro mais bulinado do Brasil, é o carro mais caçado do Brasil, não podia ser outro, é o Fiat Marea. Ixi, meu Deus. Alá, O Marea é um carro fantástico. O grande problema dele é que ele estava muito à frente do seu tempo. Ele veio com motor 5 cilindros que gerava 180 cavalos, que na época era algo surreal. Era muito mais do que qualquer outro carro que tivesse aqui no Brasil. ainda hoje isso é uma referência de potência. Mas, infelizmente, como nem todos são flores, a Fiat não soube programar bem a Revisão do carro. Ela sugeria que a revisão do óleo fosse feita com 20 mil quilômetros rodados. Não deu muito certo. O que seria ideal na Europa, aqui no Brasil era um grande problema por conta do clima tropical que a gente tem aqui, que é muito quente, e o carro não aguentou e começou a quebrar motor por tudo que é lado. E até hoje o carro tem essa fama aqui De carro que explode, pega fogo do nada. E outro grande problema do Marea, Gabriel, é que o Marea era um carro muito caro na época dele. E hoje em dia ele é comprado por pessoas que às vezes não têm condições de custear o Marea, que tem uma manutenção bem cara até hoje. E outro problema também é que muitos dos donos que compravam o carro não faziam as devidas manutenções. Então você pega, o primeiro dono não faz a manutenção correta, o segundo não faz, o terceiro não faz. Quando chega em alguém que está disposto a fazer bem a manutenção do carro, o carro já está bem judiado. E tudo isso gera um problemão e você vai ter uma Marea bomba para explodir aí na sua mão e você vai pegar em bomba, literalmente. E é claro que a gente não pode esquecer que a maioria dos mecânicos da época também não sabiam lidar com a tecnologia que o motor 5-Tech tem. Ainda hoje não tem muitos mecânicos que têm essa tecnologia, que sabem esse know-how. Precisa ser um mecânico que tenha estudado aí um pouquinho mais para entender essa tecnologia tão nova para a época, que até hoje, como o Gabriel disse, ainda é bem moderna. Mas como isso seria possível? Muitos especialistas acreditam que a resposta Era realmente um tipo de nave espacial. O segundo carro da nossa lista é o carro que inclusive nosso amigo Manu tem, o Peugeot 206. 207 não, 207. Quase a mesma coisa. Tem um design muito bonito comparado com os carros da época em que ele foi lançado, com linhas redondas que não eram tão comuns naquela época. A boa média de consumo também fazia um sucesso e ele tinha uma ergonomia maravilhosa. Tudo que você precisava estava ali bem ao alcance da sua mão. O grande problema do 206 e também do 207 é a suspensão muito frágil, que foi projetada para andar nos tapetes dos Alpes suíços, das magníficas estradas da Alemanha, mas não para as porcarias que a gente tem aqui no Brasil. Então você vê muito Peugeot quebrando suspensão muito antes do que a maioria dos seus concorrentes quebram. Outro grande problema do carro é o ruído interno também, que é muito alto, era muito grande no 206, no 207 a Peugeot tentou resolver, não conseguiu muito, o carro ainda é muito barulhento, principalmente se você passar numa rua de paralelepípedo, e como o Gabriel falou, eu tenho um, então eu tenho total competência para dizer o quanto esse carro faz barulho. É o defeito que mais me incomoda nele. É o tal do barulho, é o grilo que tem dentro. Parece uma escola de samba. Uma escola de samba, unidos do 207. Lá vou eu, hoje a festa é na avenida. A
Aliado a tudo isso, nós temos um carro com a manutenção um pouco mais cara do que os carros da sua categoria, o que deixa o carro pouco convidativo se você quiser principalmente comprar um usado. Mas é exatamente isso, Gabriel. A maioria das pessoas que estão procurando 206 ou 207 estão procurando um carro barato que tem um design bonito, até porque eu considero ainda o 207 um carro bonito. Ainda é um carro bem bonito. Apesar dos defeitos que ele tem, e ele custa pouco para se manter. Tá, tem carros que custam menos, como o Uno, o Celtas, custam menos. Mas não tem o nível que o 206 tem, né? Não, são não carros tem, bem não tem. menores, com uma proposta bem mais econômica, a verdade é essa. O motor 1.4 também anda legal, enfim. Próximo carro. Vamos parar de falar mal do 206. Oh meu Deus, ficou com pena do carrinho dele. Fico nada aquela p... Agora... Outro detalhe também é a junta do cabeçote, que às vezes dá problema e faz você perder o motor se não tiver cuidado. Você vai ter que fazer um trabalho no motor que não sai nada barato, então é sempre bom ficar de olho. E o próximo carro da nossa lista é o Renault Clio, que tem um design Bem... feio. Vixe Maria. Não tem o que fazer. O Clio ele é feio, a manutenção é cara. Não fala assim do coitadinho, rapaz. Tem gente que ama o Clio. O Clio tem um design que é um pouco diferente dos carros da sua época, os carros que foram lançados na época dele. Mas isso não significa que o carro seja feio. Só significa que o carro tem uma nova linha de design. Tem gente que ama, tem gente que compra o Clio e fica com um sorriso de orelha a orelha. Os problemas de verdade do Clio começam com o seu motor, que de vez em quando apaga por causa da bobina, que queima do nada. O que acaba tornando o carro pouco confiável para o uso diário e até para as viagens, né? Porque imagina você viajando, de repente a bobina do seu Clio queima e você fica na rua. Não é o ideal. Aliado a tudo isso, nós temos um problema sério que já não é mais tanto com o Clio, mas sim com a Renault, que não disponibiliza informações técnicas dos carros para oficinas independentes, o que acaba fazendo a manutenção ser muito cara e bem restrita a algumas poucas oficinas que já têm o conhecimento de longa data. Outro probleminha dos carros franceses é em relação às peças, que costumam ser um pouco mais caras que a dos concorrentes de longa data, como Fiat e Volkswagen. E como o anterior francês que a gente falou, o 206 e o 207, o Clio também tem um problema crônico com a suspensão, que costuma dar muito defeito e fazer bastante barulho depois de um tempo. E o quarto colocado da nossa lista é a primeira caminhonete da nossa lista. É um carro que eu acho muito bom, mas infelizmente ele tem uns probleminhas mecânicos crônicos que assustam a maioria dos clientes novos da marca. Infelizmente, a gente tá falando da VW Amarok. A força da inteligência, nesse caso, a força da oficina. Que a Amarok é um carro muito bonito, confortável e que anda muito, ninguém duvida. Ela tem um preço bem dentro da categoria e um consumo também bem razoável para o seu estatura. Competindo com a Hilux, a S10 e outras tantas picapes já consagradas, ela veio com uma proposta muito boa, um carro bom com um preço bem razoável. O grande problema da Amarok, segundo alguns proprietários, é que a correia dentada costuma partir antes da hora. Mano, eu já vi relato de correia partindo com 25 mil km rodados, isso quando a troca é sugerida apenas com 60 mil. A Volkswagen diz que esses problemas foram solucionados na versão V6 da caminhonete, mas aí só o tempo dirá. E o próximo carro da nossa lista é o carro de estreia da Jack Motors aqui no Brasil, e Faustão falou muito sobre ele. O Jack J3 é um carro que veio com um design até bonito e com a proposta de ser muito completo pelo preço dos carros pelados da concorrência. Só que nem tudo é um mar de rosas. O carro veio com problemas, principalmente na sua suspensão, que era bem frágil, difícil de encontrar peças, já que é um carro chinês. E o grande problema disso é que a Jack Motors até hoje não é considerada uma marca confiável pelo brasileiro. Ela tá tentando mudar, tá trazendo outros modelos, mas a marca ainda tá queimada. Então, nação, se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque você gostou. Então deixa o seu like, se inscreve no nosso canal. Tem aqui também as nossas redes sociais para você estar seguindo a gente. Muito obrigado e valeu!